Tudo bem, vamos para o terceiro exercício. Quanta massa de vapor a 100 graus Celsius deve ser misturada a 150 gramas de gelo na temperatura de fusão em um recipiente termicamente isolado para que se produza água líquida a 50 graus Celsius? Bom, esse exercício aqui ele vai ter algumas partes, então, como tudo que a gente faz na física, tem que ter uma boa organização. Vamos primeiro separar as informações que a gente tem. A gente tem aqui vapor, a gente tem gelo e a gente tem a água líquida. Então, líquido. O vapor, a gente não sabe a massa. A gente vai chamar mV, massa de vapor, não sabemos. A gente sabe que a temperatura inicial e a temperatura final são 100 graus Celsius, porque o vapor ele não pode existir abaixo de 100 graus Celsius. Então, a gente tem que saber qual é o calor específico de condensação do vapor. Isso aqui não foi fornecido, mas uma pesquisa rápida já indica para a gente que o calor latente de condensação é igual a menos 540 calorias por grama. Tem no livro, isso aí tem no livro, é só dar uma pesquisada naquela tabela do começo desse assunto. Aí a gente tem o gelo. Massa do gelo, 150 gramas. Massa do gelo. A gente sabe que o calor específico do gelo é 0,55 calorias por grama grau Celsius. E a gente sabe que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Muito bem, aí a gente tem o líquido. O líquido a gente sabe que vai ser uma temperatura inicial de 100 graus Celsius, porque lembra, o que a gente está fazendo aqui é condensar o vapor. O vapor, ele já está a 100 graus, a 100 graus Celsius. Aí, ele condensa, vira líquido, e a gente começa a baixar a temperatura dele até chegar a 50 graus Celsius, temperatura final. Aí o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a gente também sabe que a massa de líquido, embora a gente não saiba o valor exato, a gente sabe que vai ser a massa original que tinha de vapor mais a massa do gelo. Ou seja, massa do vapor mais 150. Massa do vapor, que a gente vai descobrir, mais 150. Essa vai ser a massa do líquido. E agora a gente já tem tudo para fazer o nosso exercício. A gente vai montar a equação das trocas de calor da seguinte maneira. Primeiro, a gente precisa do calor que o gelo vai absorver para ser derretido. Então, massa do gelo. Esse G aqui, ó, ele é só um subíndice, tá? Ele não é uma variável. Vezes o calor latente de fusão do gelo. Então, isso aqui é para derreter o gelo. Derreter o gelo. Mas, aí a partir do momento que o gelo está derretido, ou seja, que ele virou líquido, a gente vai ter a massa do líquido, M, massa de água, vezes C, aqui da água, vezes o ΔT da água. Então, esse aqui é o gelo derretido, ou seja, essa massa aqui, deixa eu até trocar de letra para não confundir, é a massa do gelo ainda, porque a gente só está pensando no gelo que a gente derreteu. E aí a gente vai elevar a temperatura de 0 para 50 graus Celsius. Então, gelo derretido, elevando temperatura de 0 para 50 graus Celsius. Essa é a parte do gelo. Agora a gente tem o vapor, mais massa do vapor, calor latente de condensação,
Então, isso aqui para condensar o vapor. E o vapor já condensado, ou seja, que já virou líquido, para diminuir a temperatura dele. Então, fica a massa do vapor vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura do vapor. Então, isso aqui é após condensação para diminuir temperatura de 100 graus Celsius para 50 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. E acho que vocês conseguem reparar que o calor específico aqui do gelo, a gente nem vai precisar usar nesse exercício. Porque o gelo, ele só vai ser derretido, ou seja, não precisa do calor específico para derreter o gelo. E aí, depois que ele for derretido, quando ele muda de temperatura, ele já é água, então a gente só vai usar o calor específico da água. No caso do vapor também. Agora é só uma questão da gente substituir os valores. 150. Opa. 150 vezes 80 mais 150 vezes 1 vezes 50. Lembrando, né, que o gelo a temperatura final é 50 e a inicial é 0, então variação de 50 positivo. Daí massa do vapor, não conhecemos, deixa mV, menos 540, porque é o calor de condensação, mais mV, vezes 1, vezes menos 50, porque agora a temperatura final é 50 e a inicial é 100, então variação de menos 50. Isso aqui dá 12.000 mais 7.500 menos 540V mV menos 50 mV. Tudo isso igual a zero. Equação de primeiro grau, simples de resolver. 19.500 é igual a 590 mV. Isolando mV, 19.500 dividido por 590, já guarda esse zero. 1950 por 59, aproximadamente 33 gramas. Então, a massa do vapor, 33 gramas. Então, esse exercício, ele é mais um desses casos em que tem muitos passos, organizar as informações é importante, e no final das contas, tudo vira uma equaçãozinha de primeiro grau, muito básica.